Meus queridos, nesta manhã eu gostaria de convidá-los a meditar comigo sobre um tema muito importante. Para tanto, vamos ler um pequeno trecho que está registrado na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto bíblico nos ajuda a compreender um outro texto bíblico registrado pelo evangelista Marcos no capítulo 9, versos 30 em diante, quando Jesus flagrou alguns de seus discípulos discutindo entre si quem seria o maior no reino dos céus. Para entendermos a resposta a essa pergunta, quem seria o maior no reino dos céus, é preciso a gente voltar para o texto de Filipenses e olhar o exemplo de Cristo, o exemplo de humilhação, o exemplo de esvaziamento de si mesmo como Deus para tornar-se figura humana, habitando entre os homens em estado de humilhação. Sendo ele o próprio Deus encarnado, não usurpou ser igual a Deus, mas deu exemplo de humilhação, exemplo de servo. Esse sentimento é o sentimento que deve haver entre nós. O sentimento do verdadeiro cristão, o sentimento de humilhação, de esvaziamento de si mesmo, do seu orgulho, do seu eu, para servir ao próximo, sem buscar nada em troca, e assim entender quem seria o maior no reino dos céus. O ser maior no reino dos céus é se tornar servo, é ser humilde, é o grande servindo ao menor. E aí passa pela nossa compreensão de liderança. Que tipo de líder sou eu? Que tipo de líder é você? Há espaço para a soberba? Há espaço para a grandeza? Há espaço para a dominação? Há espaço para usurpação de poder? Claro que não. Há espaço para exclusivismo? Lógico que não. Deve pairar no nosso coração, deve estar entranhado em nossa mente, no nosso coração, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus: a humilhação e a condição de servo. Aí sim poderíamos dizer: o maior no reino dos céus é aquele que tem esse sentimento de humilhação, de servidão, para atender ao seu semelhante. Aos olhos de Deus, os pequenos, os reconhecidos como servos, é que serão grandes
aqueles que terão maior proeminência no reino dos céus. Os soberbos, os grandes aos olhos dos homens, esses nunca serão o primeiro no reino dos céus. Pense comigo, como você encara essa pergunta e como você entende a resposta? Qual é o maior no reino dos céus? É o que manda? É o que determina? É o que busca proeminência? É o que busca poder? Ou é aquele que está sempre disposto a servir no reino dos céus? Esse sim, a exemplo do próprio Cristo, é o maior no reino dos céus. Você crê nisso? Você aceita isso como sendo o ensino correto e a resposta certa para essa pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Se você não aprendeu ainda a servir, se você não se despiu ainda da sua grandeza, do seu ego, você ainda não é o maior no reino dos céus. Porque o maior no reino dos céus é o que serve. E que Deus te abençoe a pensar nessa resposta de quem é o maior no reino dos céus. Que Deus te abençoe. Amém.